Every Who down in Who Newville liked the holidays a ton. But where to get great prices on gifts, they had no idea. None. They searched and they searched for great gifts under $25. Gifts for spouses and friends and even their toddlers. When suddenly one Who shouted, Walmart has what you want, knowing they have Lego, Tree Hut, and low prices to flaunt. So they enjoy the holiday season as Who's often do. Cheering and shouting, Walmart has incredible gifts. Who knew? Find gifts they'll love under $25 at Walmart. Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente e líderes do futuro. Você está escutando Liderai.com, o seu podcast definitivo de liderança, em busca do santo grau da gestão. Pessoal, a batalha não acaba, a jornada não termina. Episódio 368 na sua timeline eterna, infinita, do Liderai.com, episódio 368, muita história para contar. Wellington, qual é o episódio de hoje para a gente continuar a nossa saga? Hoje a gente vai falar o quanto que as empresas têm dificuldade em resolver problema. É verdade. Fica aí que... Tá bem, né, galera? Wellington, a gente fez alguns episódios sobre metodologia e sobre ferramentas, etc. Sobre solução de problemas de várias formas também. Mas acho que isso talvez seja o que una todas as empresas, problemas, né? E talvez o que não seja unanimidade entre todas seja a abordagem de como resolvê-los, né? Como agir frente a um problema. E talvez isso seja a grande diferença das empresas que têm sucesso, das que não têm e das que até são extintas. Mas acho que, tirando essa coisa filosófica, eu posso te dizer, afirmar que a tendência natural, o comportamento natural das pessoas e das empresas é não ter um jeito certo de lidar com problemas. Acho que a grande natureza que atrai todos, talvez até porque o problema seja, como o professor Falcone fala, né? Se tem um problema, eu estou vendo, eu tenho que resolver. Depois que eu resolvo, aí então eu vou estudá-lo para que ele não volte a ocorrer. Então, e quando eu tô todo esse tempo aí, tô com um pepinão em cima da mesa, eu vou lá e ponho algo em prática para resolver a situação, meu objetivo ali é restabelecer o controle do processo. Olhando até para a estatística, né? Quando você está numa crise, você tem que voltar a estabelecer o controle do processo. E nesse momento, as ações elas são imediatas, elas são às vezes até energéticas. Ação de contenção, né? Tipo, para tudo, derruba tudo. E daí tem gente que chama de ação corretiva. Que isso é legal, porque quando você vai beber água da ISO, você diz que a ação corretiva é a que corrige. Então só poderia ser ação corretiva depois que você analisasse o problema. E que não vai voltar mais, né? É a ação definitiva, né? Isso é uma ação corretiva olhando, né? Eu sei que o linguajar popular diz que corretiva é o do dia a dia. Mas não é, né? Mas não é, porque corretiva é quando você corrige o problema. E a preventiva é aquela que você vai ainda complementar a corretiva, identificar outras alternativas e opções e possibilidades daquele problema ainda acontecer, e você vai cercar ele cada vez mais. Então eu tenho as ações imediatas, eu tenho as ações corretivas e as ações planejadas, ou preventivas, né? E tem as preditivas também, se a gente quiser, né, cara? E preditivas que eu posso prever, né, é claro. Agora, se parar pra pensar, eu só consigo ter corretivas, eu só consigo corrigir o problema, só consigo prever e prevenir o problema se eu conseguir estudar, de fato, por que o problema ocorreu. Agora, ações imediativas, emergenciais, qualquer um faz, Wellington. Qualquer um faz. Pega, por exemplo, Bibico conhece pouco sobre reator nuclear. Se eu chegar pra ele e falar assim, Bibico, tá pegando fogo o reator, qual é a atuação agora? Provavelmente a ação do Bibico e a ação de outras 10 pessoas da rua de vários níveis de idade e experiência vão ser muito parecidos, se todos eles não sabem como um reator nuclear funciona. Peguei esse exemplo porque poucas pessoas sabem como funciona um reator, né?
E o que nos assusta, talvez, daí pra mim me assusta em específico, é que quem deveria saber mais também não sabe, que são as pessoas que são os gestores e os responsáveis técnicos dos processos. E não porque eles não sabem sobre o processo, mas eles não sabem sobre resolver problemas. E isso apareceu agora, muito porque a gente tem conversado com muita gente e eu tenho percebido algumas coisas em comum quando eu converso com pessoas de diferentes mercados ou diferentes segmentos. A gente vê que independente, e olha que interessante, independente do nível de instrução, independente do tipo de processo, independente do tipo de problema, o sintoma é o mesmo. E o sintoma é de afogamento, entendeu? Do cara tá com água no nariz aqui e não tá conseguindo respirar. E ele tá tão imerso naquele problema que a tendência tá sendo sempre de você procurar resolver, entre aspas, né? Mas simplesmente removendo o sintoma, remove o sintoma, ação de contenção. E as pessoas. E aí tem um ponto que a gente vai chegar depois aqui, que quando a gente tá falando de não é de não saber, mas de não conhecer talvez os caminhos mais adequados para resolver o tipo de problema que aparece, isso faz com que as pessoas fiquem cada vez mais presas neles. Então o cara entra quase que numa corrida de rato ali, ele tá entrando dentro de uma gaiola, cara, correndo atrás do rabo e ele não sai daquilo. E esse é um ponto que tem aparecido independente do nível de instrução, independente da empresa. E aí eu tava me perguntando, esses dias eu até conversei com a Albino ontem, cara, por que isso tem acontecido? E aqui a gente não somos os arautos aqui da verdade, né? Mas nós somos bons em método. Então, a grande questão aqui é que as pessoas hoje estão muito carentes de método. E uma coisa que a gente tem falado sobre velocidade, as pessoas têm confundido velocidade com retrabalho, entendeu? Então, não, a gente precisa resolver rápido. Mas o resolver rápido, cara, às vezes faz você mergulhar em mais problema, porque aí vira cobertor curto. Porque você tá tirando o sintoma, tira o sintoma, aí resolve o problema num canto, aparece outro do outro lado que não estava mapeado, e por conta da ação que você fez, que você sabe que não sabia que ia ter impacto lá na frente. Cara, hoje tá um negócio de maluco. Mas a condição em comum que todos esses casos têm é sempre essa emergência na tratativa. Sempre a temperatura muito alta. Geralmente é ali que o método não é utilizado, porque não querendo recriminar, né? Porque quando você fala assim, tá faltando o método, mas tá faltando porque o cara não conhece ou tá faltando aplicar? Porque eu acho que conhecer, nós já estamos chegando numa etapa, sim, pelo menos de Brasil, né? Não vamos jornal falar velho, de Japão. né? Isso aí. Não vamos falar de Japão e dos Estados Unidos, que às vezes o pessoal pode falar de Europa, que, né, principalmente a Alemanha, a França, que nós temos grandes manufatureiros com culturas bem avançadas aí de engenharia de produção e de técnicas administrativas. Mas vamos falar de Brasil, que há 20 anos atrás era bem diferente, e há 30 ou 40 era muito mais, e década de 80 muito pior. Não acho mais que falte conteúdo. Também acho que se você fizer uma trivia, até com chão de fábrica, o pessoal sabe. Talvez não tenha na ponta da língua, talvez não entenda, não respire o que é causa e efeito, mas sabe que se você não analisar o problema não é resolvido. É o seguinte, não é mais um segredo. E geralmente quem tem que resolver o problema manja. Vamos falar de gestores aí, de engenheiros, de processos, os caras manjam de método. O que tá me parecendo, talvez, é que o calor dos problemas não cria um ambiente propício. Tem essa questão aí que é um paradigma, talvez até um modelo mental meio contaminado de achar que usar método demora. Isso talvez... aí que eu ia chegar, Ficou incutido na cabeça das pessoas. Acho que se eu tenho um defeito, por exemplo, tô produzindo uma televisão, tá dando problema, tô com 10 mil problemas em campo, eu não vou esperar uma análise pra... De 6 meses, né? Em cima do negócio. Nem de uma hora pra tomar a decisão de entrar em contato com meus clientes e realizar a remoção e a troca. Eu acho que quando a gente vamos pegar técnicas da APQP, que é a Associação Americana de Qualidade, né? Que está fundamentado todos os conceitos de FEMEA. No FEMEA, quando você tem a cadeia de erros e problemas, e também métodos como o HACCP, que é um FEMEA de segurança alimentar, a partir do momento que você encontrou um problema, você tem que agir rapidamente para cercar ele. E se ele está no cliente... FEMEA, análise de modo de efeitos e falhas, tá? Falhas, a gente vai fazer um negócio desse um tempo atrás. O teu tempo aí pra frente, fica esperto. Mas não só com a ferramenta, mas não olhando só para a ferramenta de prevenção, mas a própria APQP diz o seguinte, tá? Você tem o FEMEA, você tem o teu processo de garantia da qualidade. Em determinado momento ocorreu um problema e está em campo. É o tal do famoso recall. Você tem que realizar o recall. Você tem que identificar os lotes, rastrear.
é através do HCCP e do FEMEC que você vai identificar os lotes e você vai bloquear eles dentro do teu processo e no cliente também, solicitando recall e troca. É uma bela merda, né, cara? Mas assim, ó, você chegou nesse ponto... Cara, é ruim, a imagem é terrível, mas a gente pegou exemplos até de Toyota fazendo isso. Sim, acontece com todo mundo. Porque a qualidade e a imagem é mais importante não ter um defeito do que você levantar a bandeira e dizer que você tá trocando. Mas tudo bem. Claro. Vamos dizer que em menores proporções, identificou 10 mil TVs com problema, você vai identificá-las, você vai entrar em contato com o teu cliente, você vai trocar ela, você vai lá pegar e acabou o fim de papo, porque a visão com o cliente tem que ser resolvida agora. Pau! Mas por que teve esse problema é um assunto que você vai desenrolar dentro da tua casa. E se você usar essa mesma batida de coração, esse mesmo pulso sanguíneo aí de resolver rápido pra tratar de um problema que precisa ser entendido e você não vai entendê-lo, você só vai também resolver, a chance disso voltar a acontecer é enorme. E eu acho que as pessoas... Não tá faltando metodologia, o que tá faltando é as pessoas colocarem isso em prática porque elas acham que analisar demora muito. E se elas dividirem, olha, o tratar vai ser rápido, vamos dizer assim, o conter a sangria vai ser rápido, conter a hemorragia vai ser rápido, só que a gente precisa fazer diagnóstico e precisa identificar que doença que tá gerando esse negócio, porque vai continuar gerando. Eu gosto muito de uma frase do professor Shingo que diz assim, melhor do que resolver um problema com um defeito é você contê-lo na sua origem. E a origem de todo defeito é um processo. Processos geram defeito, então se você não conseguir analisar o que está acontecendo, vamos entender que o processo produtivo é um fenômeno controlado de variáveis, que é o processo, que gera um resultado. Se eu tenho um parâmetro indesejado ali, eu vou estar continuando a gerar um defeito. Vamos dar um exemplo para quem não está entendendo, o processo é um carimbo. Se você está com uma informação errada num carimbo e tem um cara carimbando o papel, e você tá preocupado em trocar os papéis que estão carimbados errado, você tá preocupado em consertar, enquanto atrás de você tá o cara carimbando 1000 carimbos por hora, você tem gerando mais problema pra você, entendeu? Exato, e por isso que o conceito Jidoka do Lean diz assim, contém a porra do problema onde ele tá nascendo. Zero defeito. E não é só no lugar que ele nasce. Caceta, olha o processo e vê qual o processo, qual etapa, qual falha, qual variável dentro do processo está gerando esse fenômeno da falha, porque a falha é um fenômeno indesejado. A gente não trabalha para gerar falha, a gente trabalha para gerar certo. Então, se ele tá gerando falha, eu preciso entender, caramba. E daí, sim, não dá para fazer essas coisas com tentativa e erro. Não dá pra eu voltar lá e falar assim, eu acho que foi porque o fulaninho dormiu na carimbeira. Aí você vai lá e manda o cara não dormir, e nessa, até você descobrir se deu certo ou não, é mais 1000 papel que foi carimbado, né? Ou num processo qualquer. Já implementamos a solução de um novo sensor que agora identifica quando tá com problema de umidade. Só que daí, o problema não era umidade, o problema volta a acontecer. Então, é assim, não vamos ser moralistas de dizer que ninguém tem que, às vezes, dar uma peitada lá, uma ação de contenção imediata. Mas, assim, o cara dormir tranquilo com isso é um perigo enorme. E eu fico imaginando, assim, quando o cara faz uma tentativa e erro, frustrada, volta a ter o problema. Aí ele vai lá, de volta faz o recall, de volta ele recolhe os produtos, de volta ele classifica, de volta ele põe o produto no pé da máquina para fazer retrabalho, quando é dentro da produção, né? E ele vai lá e aplica uma segunda tentativa e ela dá errado de novo, eu acho que daí a gente tem que usar uma teoria de vó, que é assim, né? Tipo, errar uma vez, tudo bem, errar 2 vezes é burrice. Então, assim... Mesma coisa, né? E eu vou te dizer, Wellington, talvez, não tenho números pra te dizer, mas pode ser que mais da metade das situações a gente resolva com ver e agir e dá certo. Só que se o problema é persistente, aí eu vou usar uma máxima do World Class Manufacturing, né? A repetibilidade de um problema denota o quão crítico o processo está. Então, se o processo continua gerando aquele defeito e ele tem uma repetibilidade conhecida, não precisa ser contínua, né? Pô, a cada 1000 peças cai uma peça, a cada 1000 peças cai uma peça. Cara, a repetibilidade tá gritando pra você que tem algo acontecendo. Então,
por si só, isso não pode ser resolvido tão trivialmente assim. Também queria erguer a bandeira antes de passar a palavra pra você, que não adianta a gente também achar que, do outro lado da moeda, que é uma coisa até que talvez afugente as pessoas a analisar. Analisar não é difícil, gente. Analisar um problema, organizar o cenário, não é difícil. Senão a gente fica colocando na cabeça de todo mundo que, assim, analisar o problema é demorado. Analisar o problema é difícil. Não é difícil. Não é demorado. Pode ser rápido. Senão a gente fica com esse negócio na cabeça e nunca vai analisar. E para de fazer a coisa certa. O que a gente tem percebido é que basicamente as pessoas criaram esses mitos nas suas cabeças, ou algumas empresas até têm trabalhado dessa forma. E quando o cara fala, não, mas porra, eu tô analisando o problema. A questão é que tem gente que usa isso como muleta pra não resolver o problema. Né? Então, quando a gente fala de analisar o problema, você fala, cara, pega a base de dados, você vai sentar e você vai fazer no amanhã. Você vai analisar a base, cara, rápido. É rápido pra fazer, porque não tem segredo. As pessoas que estão ali conhecem o processo. As pessoas conhecem o processo, conhecem a base, não tem muito choro. Então, você não vai ter que gerar dado tá ali. Só que aí um ponto que a gente até conversou recentemente, né? As pessoas têm hoje focado nos problemas de produto, né? As pessoas têm olhado pro produto, né? O produto defeituoso e esquecer, a gente até usou o termo esses dias aí, né? Que era, tem que lembrar que esse aqui é só o bebê, ele é só a consequência do negócio, né? Exato. Todo produto é resultado de todas as variáveis e interações dos processos. E aí uma coisa que tem ficado muito evidente é que cada vez menos, especialmente em algumas áreas, as pessoas dominam pouco as referências de processo. As Sim. referências de parâmetro, cara. Pô, esses dias eu cheguei no cliente e eu pedi pra ele montar um SciPoc, cara. Era só pra montar um SciPoc. Depois a gente vai falar um pouquinho mais. A gente vai ter um módulo pra falar de ferramenta em algum momento. A gente vai fazer uma série de vídeos pra mostrar pra vocês. Mas a gente pediu pra montar um SciPoc, que é basicamente pra identificar desconexões entre etapas, entre macroetapas. E aí o cara tava achando, não, porque aí tem outra coisa, né? Porque aí o cara, ele tá com um pepino na mão. Ele tá aqui, ó. Essa caixinha aqui, por exemplo, ela tem um problema. Ah, o zíper que não tá fechando. Não, porque o problema tá na máquina que sela, na máquina que fecha, ou qualquer coisa. Falei, tá, mas como é que você sabe? Aí eu até brinquei, pô, você sabe o problema até porque você não resolve, então. Aí, não, mas é que não tem como estar em Não, mas você não analisou, cara. E aí as pessoas têm pouca visão macro das coisas. Só que aí quando você fala de cipoc, eu vou te dizer, a maioria das pessoas, vou te falar, 9 em 10 não sabem desenhar um cipoc. Entende? E assim, é um negócio que não é. É que a gente não tá falando de ciência da NASA, cara. Isso aí, pra quem tá imerso na empresa, o cara vai fazer numa manhã, numa tarde, num dia, que seja, entendeu? Talvez não vai levar tudo isso, porque o cara já conhece as etapas ali. E a grande questão é que as pessoas têm dominado pouco sobre análise de processo. E a gente, é claro que nós somos, né, nascidos e criados na área, né? Mas isso as pessoas têm agido de uma maneira muito mais rápida. E aí você vê empresas, às vezes, tomando decisões, cara, de pagar muita grana pra pessoas de fora vir ali e tentar mexer no negócio, sendo que, cara, às vezes é só você ter um pouco de calma. E a gente sabe também do quanto que a pressão pelo resultado rápido, porque dependendo do tipo de problema, gera muito custo, e aí sim, imagem e tudo mais. Só que assim, você já tá com o BO na mão. Então é mais, teoricamente, mais barato você parar e analisar o problema e tentar falar, gente, vamos respirar, calma, entendeu? Vamos parar. O que a gente tá deixando de olhar, entendeu? Só que e aí eu acho exercício talvez a pressa de resolver o problema é porque você queria que fosse rápido, mas a partir do momento que já demorou, então talvez seja na hora de parar de querer ser rápido, né? Porque já demorou. Porque assim, pô, já atrasou o busão. Já atrasou o busão, então agora vamos, né? Vamos aceitar que já tá atrasado, que nós já estamos atrasados. E vamos resolver, entendeu? Mas de qualquer forma, acho que essa questão né, não da velocidade, mas dessa urgência pra resolver os problemas. Claro que a gente não tá falando de ficar procrastinando aqui, enrolando pra resolver, não é isso. A questão é que, se você pegar esse mesmo exemplo, você tá há um mês tentando resolver. Aí você fez 1, 2, 3, 4, 5 tentativas, já parou 10 engenheiros lá pra poder mexer no troço. O quanto que já custou essa brincadeira? Aí você fez lá um monte de experimento, não deu certo. Aí você vai fazer de novo, mais um mês, 2 meses, 3 meses e o BO tá acontecendo. Cara, você tem que entender que alguma coisa tem que fazer diferente. Porra, se em 90 dias, 10 engenheiros ali, que os caras que mais manjam o negócio não estão conseguindo fazer, são eles que vão resolver o problema. A questão é que tem que mudar o foco. Cara, sai um pouco, entendeu?
olha pra outras coisas. Porque o cara já tá viciado, ele não vai conseguir enxergar mais nada naquilo. Então, e esse é o momento que até, tanto, não só a liderança sênior, mas inclusive os engenheiros que são mais sêniores ali, que vão ter que resolver o BO, cara, ele tem que parar e refletir e falar, bicho, tem que ir pro outro caminho. Claro, todo mundo quer resolver rápido, mas quando você já gastou muito tempo, aí você até falou assim, pô, não tem um engenheiro lá, o cara tem que colocar a bola no chão e falar, galera, vamos pensar. Só que isso também tem que ser top-down, porque o cara também tá recebendo pressão, né? Concordo. O cara também tá recebendo pressão, os caras querem resposta instantânea pra um problema que já tá há muito tempo, às vezes, acontecendo na empresa. Eu trabalhei na Braspaine com trinca de madeira e foram 3 anos de batalha. 1 ano inteiro que a gente criou o grupo de trabalho de secagem, de qualidade da secagem. E o Sr. Pinilla destacou 4 engenheiros, tirou a gente de todas as nossas atividades administrativas de liderança e a gente ficou full time trabalhando nisso. E a gente teve esse tempo de... Não é que a gente... Quando a gente fala ter tempo, parece que tá folgado. Ninguém vai estar folgado. Não. Né? Eu tinha reunião com ele a cada 3, 4 semanas. No começo era a cada 2 semanas. Se o cara não ficar batendo na porta toda hora lá pra ver como é que tá, entendeu? E ele queria saber como a gente tava conduzindo a nossa análise e todo o desenho de experimentos e tudo mais. E foi 1 ano que a gente conseguiu. Mas se a gente tivesse no dia a dia, talvez a gente não tivesse conseguido, sabe, Wellington? Tem uma outra parte que eu queria falar assim, por que a gente falha tanto em método? Eu também tenho uma percepção de que... As pessoas podem se sentir ofendidas, não quero que você que tá ouvindo se sinta ofendido, mas eu acho que a gente andou já faz algum tempo vendendo diploma de Six Sigma pra gente que não tem competência de ser nem Yellow. O meu Green Belt foi orientado por um cara que manjava muito, né? Peter Gelbrich, o nome dele, da Universidade de Hamburgo. E eu tenho certeza que, assim, eu aprendi, cara. Agora, eu vou te dizer que Albino falando de dentro de PUC, informação de Green e Black Belts. Tudo bem que agora a gestão mudou, são outras pessoas que estão lá. Um abraço, Adams, um grande meu amigo. Eu acho que as coisas voltaram pro rumo. Mas quem conduzia antes foi um dos motivos, até estava conversando com o Cláudio, um abraço pro Claudião, o grande Cláudio, que é gerente lá da IBEMA, da IBEMA não, caramba, esqueci o nome da empresa que ele é gerente, depois eu falo pro pessoal aí, na área de injeção. E ele trabalhava comigo lá na PUC, eu tava trocando uma ideia com ele, ele falou assim, porra, por que tu saiu em 14 da PUC? Eu era um dos caras defensores que o aprendizado tem que estar pautado em ferramenta, Wellington. É muito legal essa coisa de cultura. O pessoal que tava lá, que conduzia até então, achava que só cultura bastava, que só o despertar do olhar, só o poder Jedi, sabe? Esses papo furado. E aí saiu uma leva de alunos brilhantes que não sabia fazer um cipoque, que não sabia o que era o passo 1, 2 e 3 e 4 de 1 a 3, que não sabia a diferença de um Chical por um 5 porquês. E eu era um cara que batia de frente e eu criei rusgas fortes até que eles me convidaram pra sair. Daí eu, beleza, vou sair porque eu tô criando confusão. Mas eu falei, vocês sabem que vocês estão gerando Green Belts e Black Belts que não sabem fazer não sabe fazer uma conta de CP e CPK. E um cálculo de CP e CPK que você não precisa fazer na unha, você joga no computador. Mas você entender o que é CP e CPK, você dizer se o processo está ou não sob controle, você dizer que a análise estatística de normalidade, você não saber isso, que porcaria de Six Sigma que você é, se você é green ou black, porra. E ó, tô falando de técnica, mas agora vamos falar mais pra trás. O cara não sabe organizar um projeto charter. O cara não sabe separar o que é variável e o que não é variável. Aí você pega projeto de processo, né, cara? Então, é nessa casinha que eu acho que mora o rato, porque os caras têm diploma de Black Belt, de Green Belt aí, e não sabem nada disso, cara. Não sabem organizar um processo. Sou muito mais um operador da Dixie Toga de Paranaguá que sabe fazer A3 do que muito cara que foi formado nos últimos anos aí. Eu não vou criticar só os caras da PUC, porque eu tava lá também formei esses caras, tava o Alexandre Vankel, que é super competente, também estávamos envolvidos nisso. Nós fizemos nossa parte, tinha muita gente lá que tava cuidando de tudo, coordenando tudo, que tava querendo
prejudicar as coisas, porque são um bando de cara que não sabe nada. Obviamente, quem não sabe nada não gosta que quem manja tecnicamente apareça. Nós estávamos querendo resgatar os alunos porque os alunos saíssem com um carimbo lá de dentro. Pô, eu quero que o cara que falou assim, eu fui aluno do Albino, eu tenho um certificado do Albino, eu tenho um certificado da PUC, que fosse um cara que em qualquer lugar fosse respeitado. Foi isso que eu falei na cara, que foi que me colocaram na cova, na boca do leão lá. Eu falei assim, vocês estão gerando pessoas que daqui a alguns anos eles vão olhar na cara de vocês e falar assim, vocês formaram esse cara aqui? Esse cara aqui é especialista em Lean? Esse cara aqui é Black Belt? Pelo amor de Deus. E daí o que aconteceu? Ó, sai fora porque a gente quer só a força Jedi aqui. A gente quer só a conversinha mole, porque é mais fácil dar aula assim. Micromolecularidade das... É mais fácil dar aula assim, Wellington. Você forma de 1000 em 1000, cara. Agora, se você chamar os caras e falar pro cara, vem cá, amigo, você precisa saber um pouquinho de estatística, você precisa saber um pouco de método. Cara, o que é processo, Afunila, o que é né? variável, Afunila, o que é constante. Afunila, né? E eles estavam querendo grana, né? Eles estavam querendo volume de aluno, porque depois até teve escândalos aí de não sei quem, eu ouvi falar, de desvio de verbas. Daí a gente descobre, né? Por que a vontade era grande? Porque era pra desviar verba, porque quanto mais aluno, mais verba, mais pra desviar. Mas o tonto do Albino queria formar profissionais competentes. E daí o que acontece? Agora os profissionais incompetentes estão no dia a dia das empresas e não sabem organizar uma frente de trabalho de um problema. Sem método, eu pego uma folha de papel, eu faço um mapa mental e eu falo pra você assim, o problema é esse, ele pode acontecer por causa disso, isso. Eu organizo um pensamento. Agora imagine se eu tenho um método. Então assim, tá faltando, eu acho que uma das coisas que tá faltando muito é gente de verdade capacitada, sabe? Eu acho que só tem gente com diploma. É uma das razões. Eu sei que tem... Não vamos ser injustos, tem muita gente capaz. Eu sei que tem muita pressão. Eu acho que as empresas não querem ter esse time. Só que elas precisam saber que se elas não entenderem que um problema leva um tempo pra resolver e que eles precisam ter a segurança ali de estar estudando aquilo e testando, que o problema vai durar muito mais tempo. Não, mas é isso mesmo. Da minha parte, o que eu vejo, assim, é que... eu vejo que tá muito raso, tá? Então, eu entendo quando eu vejo a maneira que eu não vou entrar no mérito aqui de como as pessoas são formadas, mas quando eu pego um currículo e eu entrevisto, né, bastante gente, né, nessa linha, a primeira coisa que eu faço quando eu peço eu trago pra uma entrevista, eu entrego um case na mão do cara e falo, bicho, você tem 15 minutos pra me entregar, ao vivo, sem avisar. Eu entrego a base de dados na mão dele e falo, cara, dá uma olhada aqui, eu quero ver o que você vai me entregar. E aí, porque eu tô muito mais preocupado, eu não quero que ele me entregue o resultado, eu quero que ele me entregue o método. O raciocínio, né? O raciocínio, é só a linha, cara, é só a linha. E tem cara, eu juro pra você, Albino, teve um cara que me entregou no papel. Ele fez o mapa mental no papel, porque ele falou, cara, com essa versão do Minitab aqui eu não sei usar direito e tudo mais, cara, eu posso te mostrar no papel que é o raciocínio, ele disse, me dá mais tempo pra poder fazer? Eu falei, não, tá bom, beleza. Ele mostrou no papel, cara, tava perfeito, cara. Aí ele falou assim, ele pegou o computador dele e falou, você deixa eu fazer aqui na minha máquina? Eu falei, pode fazer, cara, pode fazer. Aí ele fez ali, papapá. Mas a questão é que tem gente, cara, que chega ali e entrega a média e mediana e acha ruim porque o negócio não funciona, entendeu? Aí o cara chega, ele fala, não, a média é tal, a mediana é tal, daí o cara chega lá e fala, não, ó, eu fiz um teste de normalidade aqui e aí os dados não eram normais, aí eu fui lá e transformei a base. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, entendeu? Aí fica difícil. Isso é uma coisa que eu quero falar pra todo mundo ouvir. Quando você tiver uma base de dados que é não normal, aplauda aos céus. Aceita, cara. Aceita. Não, aplauda aos céus. Por quê? Uma distribuição não normal significa que tá mais fácil do que você pensa encontrar o que tá fazendo ela ser não normal. Tudo no universo é normal. Se tem uma coisa não normal, significa que tá tendo uma interferência. E a interferência vem de uma fonte. Então, às vezes, você pega uma base de dados e ela tem uma não normalidade, você vai lá olhar no processo e você vê, às vezes, que é uma vibração. Aí você vai lá, aperta o parafuso, daí você pega os dados de volta, os dados são normais, daí você vai ver o defeito e o defeito para. Então, cara, agradeçam quando aparecer um processo não normal. Porque o processo não normal, basta você identificar os pontos de ruptura da carta de controle, os momentos em que ocorrem essas rupturas de não normalidade, e vai investigar a fundo o que é que está interferindo no processo, você já vai achar a causa raiz do problema. Celebrem quando você achar uma base não normal. Só que daí o que acontece? O cara tá viciado em transformar ela em normal para fazer desculpa o termo, as moças principalmente, a masturbação dos números. E eles querem transformar em dado normal pra depois ficar tirando um monte de dado e dizer que é confiável. Mas o que você vai fazer com a porra do número? Não dá, a paixão
de todo gestor? Todo gestor tem que ser apaixonado em eficiência. E todo cara que é especialista em resolver problema, que pode ser um gestor também, tem que ser apaixonado em resolver o problema. E não em fazer o método ser bonito. Resolva a porra do problema. Você tenha sede. Eu, quando escuto um problema lá na empresa, a Kelly fala assim, porra, hoje você não vai dormir. Eu fico remoendo na cama. Eu fico com aquele problema na minha cabeça, eu quero resolver. A gente tem que ter tara pra resolver a porra do problema. O método é a nossa ferramenta. Aí, tipo, eu vou te dar um martelo pra você pregar um parafuso, aí você faz de birra pra pregar ele. Não, eu transformei o dado em normal pra você. Transformei o parafuso num prego. Pra quê? Pra quê? Pra quê que você fez isso? Só pra usar o martelo. Daí tem cara que também que é refém da ferramenta. Tem até um livro do Yuri Levine que é o Apaixone-se pelo problema e não pela solução, né? E realmente, cara, porque aí o cara fica preso no meio que ele vai fazer, cara, e o problema tá lá, entendeu? Então, o ponto e esse negócio que tá falando gente... de teste, só que interromper por última vez, esse negócio de teste, quer uma dica, pessoal? Vocês aí querem fazer um treino, um teste durante a entrevista? Não precisa mandar case antes. O Eli tá falando aí uma coisa mais complexa. Quer uma mais simples? Eu faço e poucos caras passam. Faz 4 cartões. Pega um papel sulfite e divide em 4 partes. Uma folha de sulfite, sentido longitudinal aqui, divide em 4 partes. Dá pra escrever à mão. Você escreve nessas 4 folhas. Na primeira folha você vai escrever definir o problema. Na próxima folha você vai escrever Ishikawa. No próximo você vai escrever 5 porquês. E no último você vai escrever plano de ação. Aí você embaralha essa folha, esses cartõezinhos que são pedaços de folha. Puta cara. Entrega na mão do cara e fala assim, me põe em ordem da que você acha que é a coerente. E depois me explique o teu raciocínio. O Wellington é 2 em cada 10 que sabe o que tá fazendo. Aí o cara chegou pra mim e colocou, o que é o certo, né, pessoal, pra vocês saberem aí. Nessa ordem, não existe certo e errado, mas se o cara explicar pra você, você vai entender. Porque existem métodos japoneses como o Capdu, que começa por um 5W2H pra clarificar o problema. Então, às vezes, o cara pode entender, esse plano de ação aqui é um 5W2H, eu posso começar por um plano de ação. Aí, tem que deixar o cara explicar, porque senão você sai recriminando o cara vem de uma escola japonesa de solução de problema, você, né, não, tem que deixar o cara explicar. Mas qual que seria a sequência normal? Definir o problema. Aí eu vou usar um Ishikawa pra organizar o pensamento. As vertentes do Ishikawa que eu identificar que são as mais coerentes, eu vou usar os 5 porquês para achar a causa raiz. A causa raiz. E as causas raiz eu vou planejar ações para combatê-las através de um plano de ação. Quantos fazem isso? Esse é o tradicional, né? Esse é o tradicional. Tem uns que o cara pode jogar, às vezes põe os 5 porquês do Ishikawa depois. Mas se o cara te explicar, valeu, o cara sabe usar o raciocínio. Porque você tem que medir o raciocínio do cara para resolver o problema. Mas eu já vi cara falando assim, eu começo por um plano de ação, porque os problemas não podem esperar. Ah, é? E depois? Depois eu uso uns 5 porquês para ver as coisas que deram errado. Falei, pô, beleza, o cara já tá considerando que vai dar uma merda. Depois eu clarifico o problema, porque todo mundo precisa saber que o problema ocorre. E por último fazemos um Ishikawa para definir a causa e efeito. Falei, meu Deus do céu. Vontade de falar assim, vai embora daqui. Alucinado, né? Rasga teu currículo pra ninguém mais te contratar. Aonde que você aprendeu isso? Na escola do Tiririca. Pior que tá, não fica. Mas é pra você ver que pode ser, como você falou, na hora de supetão, joga uma base, faz aí uma média, tal. Mas pode ser simples, como eu falei também, porque o que a gente quer saber, Wellington? É que depende da régua, né? Depende da régua que a gente é a cabeça do cara. Como que o raciocínio do cara funciona pra ele resolver um problema? Por onde que você vai? Por onde que você começa? O problema ele precisa ser investigado. Claro. E no meu caso, a minha régua tava um pouco mais alta porque eu tava selecionando Black Belts, entendeu? Uhum. Então, assim, o mínimo que eu espero é que esse cara me entregue alguma coisa decente, entendeu? Então, e assim, o cara tinha 15 minutos, meia hora pra fazer ali, e era mais do que suficiente. Claro, você já conhece a base, vai fazer rápido, mas azar, não importa, mas o cara tá ali pra isso mesmo. Porque na prática o que acontece é isso. O nosso chefe chega na porta ali batendo, ô bichão, e aí, como é que tá? Ô bichão, e aí, como é que tá? Tem que resolver agora, Eu preciso simular na maneira que as coisas acontecem, entendeu? Então, e assim, acho que a grande questão é que a gente tem que ter talvez um pouco mais de
de carinho na hora de fazer o trabalho também, porque eu vejo uma preguiça, cara, hoje na hora de analisar, e essas pessoas estão muito enviesadas, cara. Elas querem que dê algum resultado, entendeu? Pra poder, isso é perigoso também. Pra poder pegar aquilo. Não, ele tem uma expectativa, ele tem uma ideia na cabeça, ele tem uma crença, né? Ele tem uma fé que o problema seja aquele. Aí ele tenta meio que fazer análise pra direcionar pra aquilo. Só que, cara, isso é terrível. Terrível, cara. Então, assim, eu já me cedi demais aqui, mas até porque eu não quero ficar viajando muito na maionese aqui. Mas, gente, estudem, cara. Tenham carinho pelo problema, cara. Pega aquele troço pra resolver mesmo, sabe? E, assim, tire da tua cabeça qualquer tipo de viés, cara. Mas, porra, não tem como ser tal coisa. Cara, enquanto a função de qualquer pessoa que tá analisando um problema é você fatiar o teu problema em 3, 4, 5 partes e falar, não tá na primeira, porque eu já validei todas as hipóteses, não tá aqui. Não tá na segunda, não tá na terceira, cheguei na quarta, opa, não tenho certeza. Por exclusão, Não tenho certeza, porque é isso que vai te ajudar a funilar. Você não tem como pegar e usar estatística pesada e um problema do tamanho da empresa, cara. Não tem como. Não. Você tem que afunilar. Isso porque, imagina como você vai ficar rodando experimento pra empresa inteira. Não dá, você tem que afunilar. Então, cara, é simples. Toma tempo? Um pouco, cara, mas assim, se você você é responsável por aquele processo, você tem prática naquilo, então vai ser rápido. E assim, não que a resolução seja rápida, mas o processo de análise e o processo de iterações ali, de rodadas que a gente vai fazer, isso é rápido. Pra você testar, cara, testamos isso aqui não deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui deu, isso aqui temos uma expectativa boa pra acontecer. Então, foque em resolver o problema, mas assim, com vontade, cara. E assim, tire da cabeça qualquer tipo de viés. Porque o viés vai te arrebentar, cara. E você não vai resolver o problema, você vai ser mandado embora ainda. E aí vai chegar algum momento, vai vir algum head de global em qualquer lugar e vai cortar a tua cabeça. Vai perder a cabeça e, cara, infelizmente é isso que acontece, cara. Boa noite, pessoal. Falou. Tchau. Até uma boa vida, até o futuro. Paz! Paz e bem, irmãos. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.